Olá, vou ler e comentar hoje o artigo de título Padronização da terminologia utilizada na cassinicultura interior, artigo de autoria do Dr. Claude Boyd, da Universidade Auburn, no Alabama, é professor emérito. Esse artigo ele foi publicado na Global Seafood Alliance em 2002, certo? Vamos dar uma olhada no sumário do artigo. Após a introdução, falar sobre definição de baixa salinidade, definição de água doce, definição de águas interiores. Em seguida, uso de águas subterrâneas na cassinicultura marinha. E, finalmente, padronização da terminologia utilizada na cassinicultura interior. Vamos para a introdução. A criação de camarão marinho em águas interiores se expandiu rapidamente da Tailândia para outros países, tais como Brasil, China, Equador, Índia, Israel, México, Peru e Estados Unidos. Um dos motivos para a implementação de fazendas de camarão marinho em áreas interioranas é a percepção de que nessas áreas, ou seja, em áreas afastadas da costa, a ocorrência de doenças ou o controle das enfermidades é mais fácil, né? A ocorrência de doenças nos camarões é menor. Por outro lado, a cassinicultura interior traz preocupação quanto à questão da salinização da água e do solo dessas áreas interioranas. Diversas terminologias são utilizadas para se referir à criação do camarão marinho em áreas afastadas da costa, tais como cassinicultura marinha em águas de baixa salinidade, cassinicultura marinha em áreas interiores, cassinicultura marinha em áreas não convencionais e, menos frequentemente, cassinicultura marinha em áreas dulcícolas. O uso dessas diferentes terminologias cria uma certa confusão que não contribui para o desenvolvimento da cassinicultura interior. O objetivo do presente artigo é apresentar algumas definições importantes para a criação do camarão marinho em águas interiores, no intuito de padronizar a terminologia utilizada na área. Ponto 2 trata da definição de baixa salinidade. A salinidade normal dos oceanos, em torno de 34 ppt ou gramas por litro. A cassinicultura marinha mundial é realizada tradicionalmente em águas com salinidade entre 10 e 40 gramas por litro. Logo, considera-se que criações de camarão marinho em águas com menos de 10 gramas por litro de salinidade são realizadas em baixa salinidade. Ponto 3. Definição de água doce. Por definição, a água potável não deve conter mais de 500 miligramas de sólidos dissolvidos totais por litro. Isto é, sua salinidade não deve exceder 0,5 gramas por litro. Entretanto, é possível encontrar águas no mercado que são comercializadas para consumo humano com concentrações de sólidos dissolvidos totais tão altas quanto 1000 miligramas por litro, isto é, uma salinidade de 1 grama por litro. Concentrações de sais dissolvidos na água acima de 1 grama por litro já são capazes de diminuir a biodiversidade das comunidades dulcícolas. Logo, águas com salinidade acima de 1 grama por litro já não devem mais ser referidas como águas doces, mas águas salinas ou salobras.
A salinidade de 1 grama por litro corresponde à condutância específica da água de 1.500 microsiemens por centímetro. Portanto, a água doce será aquela com salinidade e condutância específica menores que 1 grama por litro e 1.500 microsiemens por centímetro. Vamos para o ponto 4, definição de áreas interiores. As áreas interiores não são necessariamente áreas dulcícolas, de águas doces. É frequente, principalmente em regiões áridas e semiáridas, a ocorrência de águas e solos salinos nessas regiões. Portanto, as áreas interiores são aquelas áreas continentais afastadas da costa, certo? Mas que podem apresentar uma diversidade de corpos hídricos quanto à salinidade, desde águas doces até eualinas, ou seja, salinidades elevadas, próximas ou mesmo que superam a salinidade típica dos oceanos, 34, 35 gramas por litro. Portanto, as áreas interiores são as afastadas da costa, mas que não necessariamente isso significa áreas dulcícolas. Você pode encontrar aí uma diversidade de situações de corpos aquáticos, ecossistemas aquáticos, águas superficiais e subterrâneas, quanto à salinidade. Vamos para o ponto 5. O ponto 5 ele vai tratar uso de águas subterrâneas na carcinicultura marinha. As águas salobras obtidas em poços profundos são utilizadas em muitas regiões na criação do camarão marinho. Embora determinado poço possa ter uma água salobra, isso não significa que toda a água subterrânea daquela mesma região também será salobra. É possível a ocorrência de aquíferos localizados em uma mesma região que possuem diferentes salinidades. Portanto, a demarcação e classificação de áreas endocíclicas e salinas se torna mais complexa quando se considera que as águas subterrâneas podem ser constituídas por aquíferos tanto de água doce como salgada que coexistem em uma mesma região. A infiltração da água salgada de viveiros de camarão pode contaminar aquíferos de água doce, lençol freático, localizados na mesma área. Para evitar a salinização do lençol freático da região na qual a fazenda de camarão está instalada, pode-se revestir o fundo, as paredes dos viveiros escavados com geomembrana impermeável. Vamos para o ponto final, que é o ponto 6, que trata padronização da terminologia utilizada na carcinicultura interior. A seguir, algumas sugestões para padronizar a terminologia utilizada na carcinicultura interior. Primeiro, deixar claro que se trata da criação de uma espécie de camarão marinho e não de água doce. Nos documentos, nos relatórios, nas apresentações. 2. Para a criação do camarão marinho ser considerada em baixa salinidade, a salinidade da água deverá ser menor que 10 gramas por litro. 3. A água, para ser classificada como doce, não pode ter salinidade maior que 1 grama por litro e condutância específica maior que 1.500 microsiemens por centímetro. 4. Áreas dulcícolas são aquelas nas quais a salinidade das águas superficiais, isto é, lagos e riachos, córregos, não excede 1 grama por litro. 5.
águas interiores, ou melhor, áreas interiores, são aquelas áreas localizadas além da região de influência de ecossistemas aquáticos marinhos e costeiros ao longo de todo o ano. Bom, é isso. Vou finalizando por aqui, desejando a todos saúde e paz. Até a próxima.